Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, terceiro vídeo de Arqueologia Bíblica. Nós temos aí a divisão da história em tempos pré-históricos e tempos históricos. A pré-história está soterrada debaixo de camadas geológicas. Com o dilúvio, o mundo antigo ficou submerso. Os satélites têm descoberto a existência de construções pré-históricas que estão recobertas debaixo das grandes geleiras. Grandes geleiras parecem que são monumentos. Grandes faixas de floresta também parecem que são construções dos tempos antigos. A arqueologia tem dificuldade de chegar e acessar esses pontos, tanto por causa das políticas nacionais, quer dizer que as nações preservam o seu patrimônio territorial, portanto histórico, não permite que a arqueologia chegue lá, mesmo porque essa arqueologia ela é de interesse principalmente da iniciativa privada, os grandes ricos do mundo e também de alguns governos. Fica difícil, mas existem aí os sítios arqueológicos que estão mais próximos da nossa realidade. E assim a gente tem a divisão da história em pré-história, um tempo que se foi, e nós temos a divisão da história a partir da escrita, da invenção da escrita, 4000 a.C. É quando começam a florescer as grandes nações do mundo. Aí nós temos as outras divisões, que é o período chamado período paleolítico, tempo das pedras, e depois a era dos metais. Esse período paleolítico, aí a arqueologia vai desencavando tanto os utensílios de pedra, panelas de pedra mesmo, sabe? Armas feitas de pedra. O tempo em que a construção das moradias era feita nas cavernas. Cavernas que foram encravadas, quer dizer que elas foram trabalhadas para a habitação dos homens. E também depois vem a evolução. E a evolução vai acontecer a partir de que momento? Domínio do fogo. É necessário ter esse domínio do fogo. Quando a gente pega o relato bíblico, fica um pouco assim complicado. Por quê? Porque aquele povo pré-diluviano, com certeza foi muito desenvolvido. Eles desenvolveram muita tecnologia. O Noé, que levou 120 anos para construir a arca, é um transatlântico de proporções gigantescas, enormes, maior do que qualquer avião que existe, pavimentado em 3 pavimentos, um barco celeiro, onde ele conseguiu sobreviver por 1 ano e 10 dias de uma hecatombe mundial. O dilúvio foi de proporções mundiais e a arca de Noé flutuou sobre as águas por 1 ano e 10 dias. Choveram 40 dias e choveram 40 noites. E suportou o que nem os submarinos suportariam. Mas a arca de Noé suportou. Não existem submarinos da proporção da arca de Noé. Mas o seu barco suportou, a sua arca suportou. E aí a gente vai lá para a ciência que seria necessário para a construção da arca, sem falar da arquitetura, sem falar da engenharia, da extração da madeira, da extração do betume para poder fazer a calafetação da arca, a construção da arca em 3 pavimentos, o lugar dos celeiros dentro da arca, a necessidade de oxigenação, de respirar dentro da arca, e não só Noé com a sua família, todos os animais, milhares de animais, todos eles que foram ali colocados dentro da arca, cada um dentro do seu curral, cada um dentro do seu espaço, todos esses animais tendo que ser alimentados pelo espaço de 1 ano e 10 dias. E se existe alimentação, quer dizer que o sistema digestivo vai funcionar perfeitamente e vai haver também o excremento desses animais. E se tem o excremento dos animais, tem o da família de Noé também. E o que acontece? Vai acontecer a contaminação do ar, por causa do gás metano. O gás metano, junto com o gás carbônico, vai consumir o gás oxigênio. E como que você vai se respirar na arca, sendo que a arca está calafetada por fora e por dentro?
está lacrada, aqueles 40 dias e aqueles 40 noites, como que está se respirando dentro dessa embarcação. Se eles têm que iluminar a arca, eles vão ter que queimar oxigênio, vão ter que acender as tochas. Se acende as tochas, queima-se oxigênio, libera-se gás carbônico, não dá para respirar. Eu me lembro muito bem quando eu fui fazer aí um curso de brigadista e eu tinha que entrar pela casa de fogo. E ali fica impossível você respirar. Por quê? A saturação do ar ali ela é mínima, você tem que andar agachado. Mas a Bíblia diz, e você e eu cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia diz que isto aconteceu por um período de 1 ano e 10 dias, que foi quando Deus deu autorização para que Noé pudesse abrir a arca e sair dela com os animais. Aconteceu um milagre. A explicação que nós temos é que Deus obrou um milagre. As leis naturais elas foram alteradas para que pudesse o Noé com os animais e a família sobreviver dentro de um ambiente fechado. Agora, quando você vai para a tecnologia moderna, os submarinos, os aviões hipersônicos, as naves, os foguetes, eles possuem oxigênio dentro. Mesmo assim, a tripulação precisa de máscaras de gás. E a alimentação tem que ser uma alimentação balanceada e diferenciada. Isso por quê? Porque a temperatura altera a qualidade do alimento, a pressão atmosférica altera também, o tempo putrefa. Você tem milagres que aconteceram ali na Arca de Noé. Você tem milagres. Da onde veio essa tecnologia para que Noé pudesse construir a arca dele? Portanto, essa turma do mundo pré-diluviano escapa à nossa investigação. O que a arqueologia consegue fazer? Consegue no pós-dilúvio, com a invenção da escrita. Aí vem a evolução dos povos. E os povos começam a desenvolver tecnologia. As primeiras tecnologias de pedra. Na pedra. Aí vem o domínio dos metais. E o domínio dos metais, ele é muito interessante porque ele vai marcar a marcha da humanidade. Aqueles povos que têm mineração, eles conseguem evoluir, saem do período paleolítico, saem do tempo da pedra lascada, vão para o período da pedra polida e depois vão para a era dos metais. E o primeiro dos metais que é extraído da terra é o bronze. Aí você está na era do bronze. Essa era do bronze, os povos do mar, os fenícios, por exemplo, eles já estão dominando a metalurgia. E quando foi que surgiu a metalurgia? O relato bíblico diz que surgiu lá na geração de Caim, quando o Tubal-Caim ele vai se tornar o mestre daqueles que são os detentores do domínio do metal, do ferro, das armas de ferro. Quer dizer, é um conhecimento que é preservado, é um conhecimento que vem para o pós-dilúvio, para o tempo histórico. E eles começam a fazer o domínio do cobre, a extração do cobre. Com a extração do cobre, aí começam a acontecer as guerras. Você pega o Nimrod, a Bíblia diz que o Nimrod começou a encetar guerras, fundando a primeira cidade do mundo, que seria a Assíria, que se tornou o Império Assírio. E ali, na Caldeia, você vai ter a Mesopotâmia, a gente estudou isso aqui em geografia bíblica, e na Mesopotâmia você tem a Babilônia. Já tem o domínio do cobre. E são feitas armas. A evolução da história da humanidade acontece a partir das guerras. Quer dizer, é o exército que é detentor da tecnologia e que promove os avanços. Com o domínio do cobre, as armas feitas de cobre são muito mais poderosas do que as armas feitas de pedra. Você pega um Davi, que ele está na idade da pedra. Quando ele pega a funda, ele pega as 5 pedrinhas, ele está na idade da pedra. E o filisteu? O filisteu está na idade do ferro. Já não é nem na idade do cobre, é na idade do ferro. Por quê? Porque os filisteus, eles avançaram. E por que eles avançaram? Porque eles também eram povos do mar. Esses filisteus, eles não tinham lugar fixo, invadiam as cidades, saqueavam as cidades, se instalavam nas cidades, depois os governos
se levantavam e expulsavam os filisteus até que eles chegaram na orla do Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Quando eles chegaram ali no mar Mediterrâneo, a história mostra que é mais ou menos quando Abraão também está chegando na terra. Quando Abraão está chegando na terra de Canaã, os filisteus estão lutando contra os egípcios. E por que os egípcios? Porque os egípcios também avançaram. Eles saem da idade da pedra e eles vão para a idade dos metais, e os egípcios estão na idade do cobre, com armas feitas de cobre. Só que os filisteus já tinham o domínio do cobre e eles começam a fazer a extração do ferro e fazer armas de ferro para lutar contra o Egito. E assim eles conseguem invadir a orla marítima do mar Mediterrâneo, que era chamado de Mar Grande, e ali eles se instalam e os exércitos egípcios não conseguem combater os filisteus. Na ocasião do Êxodo, é justamente isso que a Bíblia fala para nós, que Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto, quer dizer, costeando o mar Mediterrâneo, porque haviam guerras dos egípcios contra os filisteus. E os egípcios, eles já tinham construções ali que eram construções centenárias. Aliás, de muito tempo. As grandes pirâmides já estavam de pé. Os exércitos egípcios já eram gigantescos. O harém de Faraó era grande. O Egito era um país que ele foi favorecido pelo Nilo. O Nilo ele é o maior rio do mundo. Do mundo. Tem os seus nascedouros lá no interior da África e ele tem o seu desembocadouro no mar Mediterrâneo, com 7 braços, né, que vão dar o delta do Nilo. É só você pegar o mapa mundi e acompanhar aquilo que eu estou falando para você. O Nilo ele foi favorecido pelo rio Nilo. O Egito foi favorecido pelo rio Nilo. A tecnologia ali era abundante também. Os filisteus estão na idade do cobre e eles estão avançando para a idade do ferro. Só que os israelitas, acompanha comigo, os israelitas eles são povos beduínos. Quando é que começa a história de Israel? Começa com Abraão. Quem é Abraão? Abraão ele é o hebreu. Por que o nome hebreu é atribuído a Abraão? Você pega a tábua genealógica do livro de Gênesis, a tábua das nações, entre os filhos de Sete. Sete é filho de Noé. Noé tem um filho chamado Sete. Entre os filhos de Sete existem os filhos de Éber. Esses filhos de Éber são aqueles que foram para a Mesopotâmia. E é da onde surgiram os hebreus. Tá bem? Os hebreus são descendentes de Éber, que é descendente de Sem, que é descendente de Noé, que é descendente de Matusalém, que é descendente de Enoque, que é descendente de Sete, que é descendente de Adão. Tem uma linha humana, desde o pré-dilúvio até o período pós-diluviano. Essa é a razão de que Abraão ele é chamado de o hebreu. Mas Abraão não era o único hebreu. Éber teve diversos filhos. Portanto, os hebreus são os filhos de Éber. Quando você vai para a arqueologia ela desencavou, quer dizer, ela desenterrou, ela descobriu tábuas de argila, isto no Egito, isto ali no Oriente, onde é a terra da Palestina, isso também lá na Mesopotâmia. E essas tábuas de argila falam sobre os Rabirus. Rabiru. Esses Rabirus, quem são eles? Eles são povos que eles atravessavam o rio Eufrates. O rio Eufrates é aquele rio da Mesopotâmia. Eles atravessavam o rio Eufrates, iam em direção ao deserto, né? O deserto que fica entre a Mesopotâmia e Canaã. Eles atravessavam, faziam ali o que é chamado de fértil crescente, uma meia-lua no fértil crescente, atravessavam o rio e faziam comércio com o Egito, comércio com os povos do deserto. Eram povos nômades, tá bem? O que é um povo nômade? É aquele que vive de caravana em caravana. Você tem que imaginar que é o tempo dos banditismos, é o tempo dos grandes assaltos. Assim, tem gente que vive no deserto, são beduínos, mas eles são ladrões, são assassinos, são assaltantes. Por isso, se montavam grandes caravanas. Esses caravaneiros que atravessavam os rios
são chamados de Rabirus. Atravessavam o rio Eufrates, atravessavam o rio Jordão, atravessavam o rio Nilo. Esses atravessantes de rios são chamados de Rabiru, que também tem a ver com o termo hebreus. Então, os hebreus são Rabirus, e os Rabirus, muitos dos Rabirus eram hebreus, embora que nem todos os Rabirus eram hebreus, mas muitos dos hebreus eles eram Rabirus também. O que nos interessa na história bíblica é que Abraão, o hebreu, ele recebe de Deus a promessa de que ele vai se tornar herdeiro da terra onde pisar a planta do seu pé. Por isso ele abandona a Babilônia, monta sua própria caravana, sai de Harã e vem em direção a Canaã. Peregrina em Canaã, aí vem o seu descendente Isaac, aí vem o seu descendente Jacó, e eles descem para o Egito. Eles são um povo. Descem 75 almas, de acordo com o texto da Septuaginta, 70 almas, de acordo com o texto massorético. Já falei isso aqui para vocês lá, quando nós estávamos estudando sobre o Antigo Testamento. Eles descem para o Egito, passam-se 400 anos, ainda são um povo, não são uma nação. E em que idade que eles estão? Eles estão na idade da pedra. Eles estão na idade da cerâmica. Os utensílios que eles utilizam são utensílios retirados do barro. São utensílios retirados da pedra. Eles não estão na idade do bronze e nem estão na idade do ferro. Quem é que está na idade do bronze? O Egito. Quem está na idade do ferro? Os filisteus que estão invadindo o mar Mediterrâneo. E o povo de Israel? O povo de Israel ainda está na pré-história. Por quê? Você acha que aquela população de 600 mil homens, soldados, eles sabiam escrever? Eles tinham o domínio do hebraico? Se eles estão sendo criados dentro de um antro de escravidão no Egito? Se eles conhecessem alguma coisa, eram os hieróglifos. Mas nem mesmo os egípcios conheciam todos os hieróglifos. Surge um ícone? O que esse ícone quer dizer? Eu preciso estudar. E aonde que se estuda? Se estudava no templo. Você acha que os judeus iam estudar nos templos pagãos lá dos egípcios? Não. Portanto, os judeus nem podem ser chamados de judeus, porque esse nome judeu só se aplica no pós-cativeiro da Babilônia. Os israelitas, que estão ali no Egito, eles ainda estão na pré-história. Eles ainda não têm domínio da escrita. Eles ainda estão na época das pedras. Eles ainda estão fazendo seus utensílios de cerâmica. Não tem armas. Não tem armamento nenhum. Quando é que eles vão receber algum tipo de metal? Aí o livro de Êxodo fala que por ocasião do Êxodo, eles despojaram o Egito e os egípcios entregaram tudo quanto é ouro, prata, ferro, cobre, tudo que eles tinham. Agora que eles vão passar da idade da pedra para a idade dos metais, acontece uma tragédia. E por que acontece uma tragédia? Quando Moisés sobe no monte, demora 40 dias, aí aqueles israelitas que têm um espírito egípcio, eles pegam a religião de adoração ao boi Apis, que era adorado no Egito. O Egito ele era um país zooteísta, quer dizer, os deuses tinham forma de animais, serpente, crocodilo, boi, jacaré. Os deuses egípcios, águias, né? Os deuses egípcios em formato de animal. Quando eles chegam ali na península do Sinai, aonde que vai acontecer a entrega da lei, aí eles trazem a religião dos egípcios e aí eles vão fazer a adoração ao bezerro de ouro, quer dizer, ao boi Apis. Eles reproduzem. Pegam o ouro que receberam como despojos, entregam a Arão e Arão faz o bezerro de ouro. Só que Deus, na hora de entregar a lei para Moisés, entregou na pedra. Estamos na idade da pedra. Escreveu as letras da lei nas duas pedras, nas duas tábuas do testemunho. Estamos na idade da pedra. Só que o Moisés ele vai ter o domínio da escrita do hebraico. E por quê? Porque o hebraico é a fala dos hebreus. E o Abraão, que era hebreu, ele vai trazer aquela escrita daquele tempo, que é uma escrita em forma de cunha, o cuneiforme. Tá bem? Esse cuneiforme, ele evoluiu. Ele evoluiu em contato com outros povos e ele evoluiu para as escritas do hebraico antigo.
Se você pegar o hebraico antigo, vai perceber que ele é uma escrita em forma de bastão. Quer dizer, é um risco para cima, outro risco do lado, uma casinha em cima, um teto em cima, com uma coluna no meio, ou ele é virado para o lado, ou ele é virado para baixo assim, ou ele é virado inclinado, ou se coloca uma seta. É assim que é a escrita do hebraico antigo, quadrática, tá bem? É quadrática, em forma de quadrado, em forma de cunha. É a união das cunhas, sem muito mistério. Se o Abraão ele está vindo dali, da Caldeia, da Babilônia, ele está tendo contato com aquela linguagem antiga, que é a linguagem cuneiforme. Depois ele vai para o Egito. Se a turma de Israel passa 400 anos no Egito, se o Moisés ele sai do Egito, onde ele entende a linguagem dos hieróglifos, se ele vai para a tenda de Jetro, Jetro é sacerdote, Jetro é descendente de Abraão. Portanto, o hebraico estava tanto com os judeus ali no Egito, quanto que estava com Jetro também em Midian. E o Moisés, ele aprende a escrita em hebraico. Ele aprende. Ele aprendeu. Ele usa o hebraico. E em que idade que o Moisés está? Se ele escreve, se ele lê, ele já está na história. Aquele que não sabe ler está na pré-história, pelo conceito também da história, dividindo a história em modernidade, antiguidade e pós-modernidade. Tá bem? Pra você entender. O povo de Israel sai na Era da Pedra. E quando eles chegam ali no Monte Sinai, vai haver uma evolução para que eles vão para a Idade dos Metais. Só que Deus entrega a lei dele na Idade da Pedra. E os metais eles utilizam para quê? Para a adoração ao boi. Por isso, Moisés determina de que o boi seja destruído e que os levitas peguem as suas espadas e matem os idólatras. Essas espadas são espadas de bronze. Eles estão na Idade do Bronze. E assim acontecem todas as guerras de Israel. Israel tem o domínio do bronze, só do bronze. As suas espadas são feitas de bronze. E espada de bronze quebra fácil, quer dizer, quebra mais fácil do que uma espada de ferro. Um escudo de bronze também quebra mais fácil do que um escudo de ferro. E é isso que vai se comprovando pela arqueologia e pelos tempos antigos. Moisés começa suas primeiras guerras para colocar a turma de Israel lá dentro da terra de Canaã, e as primeiras guerras os israelenses estão vencendo, mas você lembra da intercessão de Moisés. Sem intercessão, os israelitas perdiam. Os moabitas, os edomitas, os amalequitas, que estavam no meio do caminho, se eles dessem passagem para Moisés e para os israelitas, não tinha guerra. Se não dessem passagem, Moisés colocava o exército em guerra. Quais são as armas do exército de Israel? Armas de bronze. Os moabitas e os edomitas e os amalequitas. Que idade que eles estão? Canaã está avançando para a idade do ferro. Isto é, as cidades dos cananeus estão avançando para a idade do ferro. Estão extraindo o ferro da natureza, da mineração, estão fazendo armas de ferro. Vai ficar difícil. Aonde que você aplica isso aí? Você aplica com a morte de Moisés. Se aplicou com a morte de Moisés, aí vem a geração de Josué, e Josué ele consegue conquistar mais de 30 reinos dos cananeus. Mais de 30. Com quais armas? Sempre com armas de bronze. Isto é, Israel saiu da Idade da Pedra e foi para a Idade do Bronze e ficou na Idade do Bronze. Com essas armas é que eles conquistavam as cidades cananitas. Conquistaram todas? Não. Quando eles avançavam contra aqueles povos que tinham armas de ferro, eles não tinham sucesso. Eles conseguiam sucesso com aqueles que tinham também armas de bronze. Mas aqueles que estavam na Idade do Ferro, como os filisteus, por exemplo, os fenícios, por exemplo, a turma lá de Tiro e de Sidom, sem conversa. O armamento de guerra deles era muito superior ao armamento de guerra dos israelitas. É necessário avançar. E quando é que vai acontecer o avanço? É justamente quando surge Saul e é justamente quando surge o Davi. Porque o Davi ele vai passar uma temporada entre os filisteus, recebe armamentos de guerra dos filisteus
e é um armamento feito à base do ferro. É o domínio da tecnologia do ferro. Depois, o Davi ele montou ali os exércitos de bandoleiros deles. Quer dizer, seria o equivalente aos terroristas da atualidade. Mas a gente não usa essa nomenclatura para não criar polêmica. Mas realmente eles eram os bandoleiros, eram os homens amargurados de espírito que faziam parte dos exércitos de Davi. E os armamentos desses homens eram mesclados de pedra, de bronze e de ferro. Davi começa a colocar Israel na idade do ferro. E à medida que eles vão vencendo os filisteus, vão se apropriando da tecnologia que eles têm e das armas que eles têm. E com as armas dos filisteus, vai ficar mais fácil lutar contra os filisteus. É isso que faz Davi. Davi luta contra os filisteus usando o armamento de guerra que ele conquistou dos povos vencidos. E vai fazer a extração do ferro, o domínio da tecnologia, armar o exército de Israel e vencer os filisteus. O que você achou? Gostou de arqueologia? Professor Rogério, Instituto Supera, Arqueologia Bíblica, curso básico em teologia.